Hello, welcome to my channel Eliane English Fly with me. Olá, sejam bem-vindos ao meu canal Eliane English Voe comigo. No episódio de hoje, veremos simple presents na affirmative, negative e interrogative. Iniciaremos pelos verbos to be e alguns verbos utilizados na parte 2 desta série. Vamos lá? Let's go! Present Simple Tense. Observem essas sentenças na afirmativa, na negativa, na interrogativa. A coluna em verde são sentenças na afirmativa. A coluna em rosa, sentenças iguais à afirmativa, só que para a negativa. E na coluna azul, as mesmas sentenças da afirmativa, como seriam perguntas. Escute cada sentença com atenção para depois repeti-las na afirmativa, negativa e interrogativa. I am a doctor. I am not a doctor. Am I a doctor? Now it's your turn. Agora é a sua vez. You are an engineer. You are not an engineer. Are you an engineer? He is at home. He is not at home. Is he at home? She is my sister. She is not my sister. Is she my sister? It is a dog. It is not a dog. Is it a dog? We are friends. We are not friends. Are we friends? They are farmer. They are not farmer. Are they farmer? Repita esse exercício quantas vezes necessário para ter uma pronúncia correta, sem muita rapidez ou com pausas. Respire normalmente e pratique diariamente, ok? Escute com os fones de ouvido para ter uma melhor audição num ambiente silencioso. Antes de iniciar uma nova lição, procure escutar os próprios exercícios que você já realizou oralmente para apurar o ouvido e melhorar a pronúncia, ok? Eu já sei que vocês vão me perguntar: e o do e o does? Quando é que a gente usa um ou o outro? Vamos observar essa tabela que está cheia de informações e o uso principalmente deles na forma negativa. Do e does são auxiliares de verbo que não têm uma tradução ao pé da letra para o nosso idioma em português. Eles são utilizados para fazerem sentenças na interrogativa ou na negativa. Do para a maioria dos sujeitos e o does para a terceira pessoa do singular. We use don't or doesn't to make a negative sentence in the simple present tense. Nós usamos don't ou doesn't para fazer uma sentença na negativa no presente do indicativo. A exceção é para sentenças na negativas que usam o verbo to be, que acabamos de ver, ou os verbos modais. Os verbos modais serão apresentados em outro episódio, ok? Observe a tabela. Subject, sujeitos I, you, we, they, he, she, it. Auxiliar don't ou doesn't. Qual que devemos utilizar? Como formamos as sentenças? Pelo sujeito, em seguida o verbo auxiliar, se necessário, e depois o verbo. Afirmativa. Temos o exemplo. You speak English. Negativo. I don't speak English. Já quando o sujeito é he,
she ou it, que é a terceira pessoa do singular, como é que fica o auxiliar? Afirmativo. He speaks English. Negativo. He does not speak English. O verbo principal perde o S quando está na sentença negativa ou é pergunta. Anotem isso, é muito importante. O verbo principal perde o S quando está na sentença negativa ou pergunta. Na tabela dá para vocês saberem quando é o don't e quando é o does not. Na parte de cima, os sujeitos I, you, we e they, o auxiliar é o don't. E logo em seguida vem o verbo, que por exemplo é o verbo go. E na segunda parte, embaixo do sujeito, que pode ser he, she ou it, o auxiliar negativo é o does not, que logo em seguida vem o verbo. Talvez vocês estejam achando essa tabela um pouco maçante, essa aula um pouco chata, mas façam ela toda completa com atenção, repitam sempre que necessário, porque essa é a base principal de você falar o inglês perfeito, falando com a gramática, com a pronúncia inicial perfeita, tudo vai dar certo no aprendizado do seu inglês, ok? Então vamos continuar? Depois é só substituir os verbos que estão aí no quadrado azul pelo verbo que você deseja utilizar. Obviamente que exceto, lembrando, os verbos to be, que é ser ou estar, ou os verbos modais. Vamos dar atenção especial para uma observação de que negar uma sentença em inglês não é como em português, de colocar simplesmente o não antes de verbo. Tem que saber qual é o sujeito que está sendo utilizado e qual tempo verbal, se é presente, passado, futuro, ok? Observem aí na coluna do retângulo laranjinha. I não live in Japan. Está errado. O correto é I don't live in Japan. Próxima sentença. She has a cat. Ela tem um gato. Negativo. She doesn't has a cat. Errado. A negativa é she doesn't have a cat. Por quê? Quando se usa o auxiliar, o verbo principal é como a raiz dele. Não é o verbo has, é o verbo to have, que no terceira pessoa do singular passa para has. Lembre-se que os verbos mudam a terminação, ou às vezes todo ele, que são os verbos irregulares, quando estão usados no sujeito da terceira pessoa do singular, ou seja, para ele, ela ou coisas, animais, lugares, que é utilizado no inglês, o sujeito it, ok? Na negativa fica o verbo original, o verbo da raiz. Algumas pessoas podem censurar a maneira como eu estou ensinando aqui, quanto à pedagogia, mas o que é importante? Eu estou ensinando o que é real, o que é válido. E isso eu estou fazendo de uma maneira mais prática para que todos compreendamos e podemos praticar e utilizar o inglês da maneira correta, ok? Eu procuro ensinar vocês de maneira que vocês associem frases, associem as lições, associem o som de maneira prática. Tá bom? Para poder facilitar a compreensão e a gente deslanchar cada vez mais o inglês. Observem aí um quadradinho rosa ao fundo, na parte de baixo inferior à direita. Um detalhe importante, as contrações, contraction forms. O don't é a forma contraída do do not e o does not do does not. Procurem utilizar ou um ou o outro. Ou seja, se você usar com frequência o don't, use também o does not. E não use o don't e depois em seguida do not para não ficar confuso, ok? Resumindo, se for usar a forma contraída,
Utilize ela em toda a conversação, ou para o don't ou para o doesn't. Se não for usar a forma contraída, então se expresse oralmente ou na escrita sempre da maneira extensa. Do not ou does not. Observem o sujeito para usar corretamente. Essa lição é a chave de ouro para vocês saberem falar o inglês com perfeição. Não adianta achar que está no intermediário e fazer confusão dessa tabela. Assistam essa aula quantas vezes for necessário, repitam, fotografem essa tela, leem, releem. Se tiverem dúvidas, mandem nos comentários dos vídeos. E eu espero que vocês gostem e continuem curtindo cada vez mais os vídeos e mandando sugestões, ok? Portanto, nesse episódio, aprendemos a importância de fazer sentenças corretas na afirmativa, na negativa e na interrogativa no Simple Present Tense. Se vocês precisarem, obviamente, vão usar em outros verbos, é só trocar o verbo na ordem correta, na terceira parte. Relembrando, primeira parte, sujeito. Segunda parte, verbo auxiliar se for sentença na negativa. E a terceira parte, verbo principal. Guardem de coração esta tabela e esse vídeo. Importantíssimo para vocês. Aliás, importantíssimo para nós todos, porque eu pratico inglês, eu procuro estar atualizada e estou aqui para ajudar todos nós a crescermos juntos. Vamos lá, let's go! No próximo episódio, veremos vocabulary, meals, refeições, colors, cores, weather, clima, time, horário, clothes, roupas, months, meses, entre outros. Espero vocês até lá. Continuem assistindo os vídeos, deixando o seu like, curtindo, passando os comentários para novas sugestões de vídeos e compartilhando, ok? See you soon! Bye!